Olá, esse é o Bacana Cast edição terror. Nós somos o Bacana Cast nas redes sociais, @BacanaCast no Instagram e no Facebook e Bacana Cast com K no Twitter. Hoje estamos aqui com Breno, a blogueirinha mais blogueirinha do Distrito Federal. E aí, galera de cowboy. Porpuruga, o menino mais talentoso na edição de vídeos de casamento. Então aí sempre, saudações galera, beleza? O Fino, o cara que faz os joguinhos indies mais legais da nossa geração. E aí galera, beleza? E pela segunda vez consecutiva, Ian, o maior palpiteiro que você respeita. E aí pessoal, bom? Gostei da trilha sonora final aí. Pra vocês que não conseguiram encontrar a gente nos seus programas de podcast favoritos, eu tenho apenas um avisinho. Nós estamos tendo dificuldade ultimamente com o Spotify e com o Google Podcasts, mas nós já estamos disponíveis no Pocket Casts, nós já estamos disponíveis no iTunes, nós já estamos disponíveis em um monte de plataformas que vão estar na descrição desse episódio, junto com os links das nossas redes sociais, junto com os links das nossas diquinhas. Bom, eu vou começar perguntando pra vocês qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com o terror, seja ele em forma de séries, jogos ou filmes. Ian, como você começou a assistir essa maravilha que dá vontade de fazer cocô nas calças? Cara, meu primeiro contato com o terror foi, na verdade, com o jogo, foi com Silent Hill. Eu era muito criancinha e aí tô indo pro quarto dos meus pais e tá lá, meu pai jogando Silent Hill no Play 1. Bem na cena do piano, tentando resolver o puzzle. Então ele já olhou pra mim e falou: não é pra você ficar aqui não, fecha o olho e vai pra sala. E ali eu já sabia que tinha alguma coisa que eu não podia assistir. Foi quando ele falou: isso aqui é terror. E aí eu entendi ali o que viria pela frente. Eu consigo escutar a voz do seu, a sua voz sendo na boca do seu pai, tanto que você conseguiu imitar ele bem. E você, Rufino, quando você começou a frequentar esse tipo de manga? Então, quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos, acho que foi com 5 anos, eu vi um filme, vi o Brinquedo Assassino. Ah, o famoso Chuck? Vi o Brinquedo Assassino. E quando começou o filme, eu adorei o boneco, saca? Eu achei muito legal aquele boneco. E aí depois começou a ficar muito macabro e eu tive muito medo. Eu acho que eu fiquei muito traumatizado, saca? Na época. E, cara, até meus 14 anos, mais ou menos, eu tinha muito cagaço de assistir filme de terror, de jogar jogo de terror. Eu fugia completamente, saca? Mas eu não sei o que instalou em mim depois de um tempo que eu comecei a adorar, saca? Eu comecei a ser muito apaixonado por filmes de terror e, eu assistia mesmo no cagaço. Era muito legal. E você, Breno? Eu já bisbilhotava, igual o rapaz ele falou que eu bisbilhotava pro pai. Só que assim, o primeiro contato que eu mesmo tive de filme assim era muito, sei lá, nojento, macabro. E aquelas gravações antigas ruins. Aí que eu mesmo encontrei que eu quis, o primeiro contato assim foi o Resident Evil. Que eu tirei pra jogar mesmo e conhecer. Aí que eu comecei a frequentar mais e a gostar. Você jogou qual Resident Evil primeiro? Primeiro o 3 e o 2. O 3 e o 4, né? São os melhores filmes que eu acho. Porpuruga, como você começou a frequentar franquias de terror? Cara, é muito engraçado que a minha vida toda eu fui conectado ao terror, certo? E eu me lembro também, assim como o Rufino, quando eu era muito pequeno, eu não lembro a minha idade ao certo, mas foi entre os 5 aos 7 anos, quando tava passando o Chuck no SBT. E aí eu me lembro claramente que tava passando, eu falei: mãe, eu vou assistir esse filme. E aí ela falou: mas não é um filme pra você. Eu falei: mas eu quero assistir. Então ela, querendo ou não, deixou eu assistir o Chuck e eu vi aquele primeiro filme de terror, aquele massacre, aquela coisa assim toda. Mas eu ia muito na casa dos meus primos e via eles jogando, tipo, Resident, esses jogos, saca? Mas eu sempre tive esse contato desde pequeno com o terror. Mas a primeira experiência que eu me lembro claramente foi a primeira vez que eu assisti Chuck, muito novinho. Foi o mesmo dia que a gente assistiu, então. Deve ter sido. Tava passando no SBT, aí todas as crianças resolveram assistir o Chuck naquele dia. Exatamente, pô. Brinquedo assassino, pô. Brinquedo no mundo, pô.
você falou... Brinquedo Assassino foi um dos primeiros filmes que eu assisti também, mas eu tenho um background muito diferente, um pouco diferente. Eu também tinha essa idade, 5, 7 anos, mas o que aconteceu comigo com o filme de terror foi o seguinte: meus pais, minha mãe macumbeira e meu pai futebolista, saíam finais de semana e deixavam a gente na casa da minha avó. E a minha tia morava junto com a minha avó e ela era muito gorda, tomara que ela não escute isso, e não tinha namorado, tomara que ela não escute isso, e não saía de casa. Então a gente fazia algo que os jovens hoje em dia nunca vão saber o que significa. A gente locava VHS. A gente locava o velho VHS. 10 VHS e a maioria de filmes de terror, porque ela gostava muito de filmes de terror. Então, assim, desde Chuck, o Dentista, todos esses filmes de terror baixo orçamento que vinham pra VHS no Brasil, a gente assistia. Eu lembro que a gente passava, assim, horas e horas assistindo um filme de terror quando eu era pequeno. E minha mãe ficava putíssima, né? Porque eu assistia os filmes de terror na casa da minha avó com a minha tia. Minha mãe achava que eu tava brincando de Peppa Pig, tava brincando assistindo Barney, Amo Você, Você Me Ama. E eu voltava querendo enforcar meus irmãos e enfiar coisas nos olhos deles. Mas, né? Bem comum. Cara, vocês falaram de SBT, de TV, eu acho que eu quero trocar o meu. Acho que a primeira vez que eu tive contato com o gênero terror foi quando eu vi pela primeira vez o Plantão da Globo, depois o Linha Direta. Ah, Linha Direta. Linha Direta. Não, mas a Linha Direta já é uma coisa mais velha, né? Eu acho que a gente já era um pouco mais velho. Eu tinha muito medo que o Plantão da Globo... toda vez que apareceu o Plantão da Globo, podia ser o que for. Já começava a brincar, falando, algum país tá entrando em guerra. Aí então, se fosse Linha Direta, podia ser o que for também, amedrontador. Não tem como, desligava a TV na hora. Eu não lembro a música do Linha Direta, igual eu cantei agora do Plantão da Globo, mas eu vou colocar aqui na trilha sonora pra vocês escutarem como que era legal. Eu assim, de Linha Direta, essas coisas assim, eu não tinha medo. Também tinha aquele negócio lá no Gugu, que ele contava os casos aterrorizantes. Meu irmão, era tenebroso, saca? Mas assim, eu nunca tinha medo. Eu sempre assistia, sempre queria assistir. Só que a minha mãe, ela não deixava eu assistir. Minha mãe, ela nunca me baniu de assistir. E eu sempre assistia, saca? Aí passava justamente a loira do banheiro, eram os casos mais assustadores do Gugu. Foi incrível, saca? Era tipo... Mas o que me deixou mais assustado não foi nem os casos que o Gugu contava, e sim o Gugu Negro. Moleque, quando eu vi o Gugu Negro a primeira vez, aí eu me borrei. Você ficou puto com o blackface, você ficou puto com a apropriação cultural, né? Apropriação cultural, aí eu porra, Gugu. Aí sim eu me assustei, sabe? Esse é o caso mais assustador que eu posso relatar, assim, na minha vida. Vocês acessavam aquele site macabro.com.br? Sim, Nossa, sim. A primeira vez que eu acessei ele foi pra ver a morte do Mamonas Assassinas, acredita? Porque lá tinha o pedaço dos Mamonas Assassinas e eu falava, será que eles morreram assim mesmo? E os caras fizeram até umas montagens, tipo, colocaram o pé de um dos integrantes na cabeça do outro, tipo, a primeira vez que eu entrei no site foi essa. Sim. Eu lembro que no site tinha nessa foto dos Mamonas Assassinas tinha um cara segurando uma perna fakezona, saca? Uma perna zoadaça, acho que nem era, tipo, não tinha nada a ver, saca, com as paradas. E eu botava sim. E ficava, tipo, era muito mal feito. Era muito coisa louca, tensa aqui. O maior tipo de terror que eu sempre gostei foi o terror sobrenatural, sabe? Com demônio, fantasma, esse tipo de coisa. E nesse site tinha umas coisas esquisitas, sabe? Aquela foto que tinha um demônio lá no finalzinho pra você ficar procurando a foto. Sim, tinha muito desses nesse site. Na minha vida, eu não gosto muito dessa parte do terror, porque na minha vida é meio que, entre aspas, assombrado por isso, saca? Tipo, eu tenho várias histórias na minha vida por conta disso. Então... Pois joga na mesa! Joga na mesa, fala aí. Beleza. Pra nós. O primeiro contato que eu tive uma vez é porque meu pai, ele é meio que médium. Então, a gente tava em casa, sentado assim, de boa, na sala, e aí ele pegou e falou assim, ninguém vai na cozinha agora. E aí eu fiquei meio assim, por que eu não vou na cozinha? Aí eu falei, pai, porque eu não posso ir? Ele falou, não pode ir lá porque lá tem uma mulher. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, mas não tem mulher. Ele falou, lá tem uma mulher e você não vai lá. E aí eu já fiquei assim, caralho. Porra. E teve uma outra vez que ele falou que essa mesma mulher voltou. Só que ele falou, calma aí que eu vou lá ver o que ela quer. E aí ele foi na cozinha, ele ficou lá no canto, ficou tipo olhando fixamente, eu fiquei observando meu pai. De repente ele caiu no chão
Ele caiu no chão, começou a se tremer todinho. Falei, que porra é essa? Aí ele falou assim, chama sua avó. Só sua avó vai me salvar. Aí quando eu chamei minha avó, aparentemente a coisa que tava lá se foi, saca? Porque saiu de cima dele. Mas só que o braço dele tinha claramente arranhões, cara. Sabe o que é arranhões? Arranhões no braço dele, no pescoço. Eu fiquei muito assustado nesse momento. Falei, caralho, que porra é essa? E aí eu não sabia o que fazia, saca? Aí eu comecei a rezar, começava a chorar, fiquei desesperado. Mas só que como era uma coisa espiritual, saiu, saca? Tipo, não ficou marcado. Mas eu vi arranhões do meu pai todinho, velho. Eu fiquei muito assustado nesse dia. Gente, a mulher foi cobrar o aluguel, né, pô? Foi cobrar o aluguel. Pagou o aluguel, porra. O avó chegou com o envelopezinho, acabou. Pagou o aluguel, pagou. Eles estavam morando na casa da véia do 51, pô. Foi cobrar o aluguel. Então na minha vida tem tipo várias e várias histórias desse tipo, não só essas, tipo o sobrenatural sempre esteve presente na minha vida. Então sempre foi uma coisa que eu acreditei. Então acho que é por isso que eu tenho uma paixão tão grande assim com o terror, saca? E quando é o sobrenatural e nego fala assim, isso não existe, eu falo, porra, não fala isso, pô. Ele pode aparecer pra você de noite, fala isso aí, amigão. Gente, fala, Rufino. Uma coisa que eu sempre quis que acontecesse, eu sou uma pessoa muito cética, saca? Mas eu acredito nessas coisas, eu quero acreditar, saca? Só que nunca aconteceu comigo. E tipo, eu tenho muito amigo que é médium, tenho muita gente que tem muitas histórias, que contam muitas histórias a respeito dessas coisas, só que eu nunca vivenciei nada, saca? E, mano, eu não sei o que pensar sobre, porque eu quero muito acreditar, saca? É que nem Aliens, saca? Aquela imagem do Alien. I want to believe. Busquem conhecimento. Mano, eu compartilho totalmente dessa tua visão, Rufino, porque eu também sou completamente apaixonado por essa questão de demônios e espíritos, mas assim como você, eu nunca vi nada, nunca tive nenhuma experiência, já ouvi várias, já tive muita experiência assim na família mesmo, com pessoas próximas, mas eu mesmo, de tipo assim, acordar à noite, ficar desafiando, ficar olhando pros cantos, andar pela casa à noite, nunca vi nada. Mas assim, não sou cético e dou total respeito e fé pra quem fala o que diz que viu, o que não viu, porque a gente não consegue falar com responsabilidade nenhuma sobre isso. Mas eu tô na mesma, velho. Nunca vivenciei nada, mas sou completamente apaixonado. Se quiser aparecer aí agora. Agora. Mas só pra deixar bem claro, eu nunca vi um espírito, assim, já vi vultos e ouvi vozes, mas o espírito presencialmente eu nunca vi. Quem vê é meu pai e meus irmãos. Eu não tenho esse dom. Saca? Você é esquizofrênico, então, você não é médium. Não, na verdade é porque eu sou adotado mesmo, então a questão não tá, o sangue não tá ligado aí pra mim na questão disso. Mas só que, tipo, todas as vezes que eles viram e eles falaram, tem algo aqui, eu sempre acreditei, porque eu sinto uma tensão no ar, saca? Tipo, dá pra você sentir uma tensão no ar, mas, assim, eu não duvido, eu não questiono, nem que fala assim, existe, eu acredito, se nem que fala pra mim, eu vi, ele é assim, 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 assado, eu acredito, saca? Porque eu não duvido da pessoa. Eu também não consigo duvidar. Aqui em casa eu tenho uma experiência parecida com a do Gustavo, de que, como eu falei, minha mãe é macumbeira, minha mãe é espírita, e ela sempre, desde muito pequena, dizia pra minha avó também é espírita, que ela sentia coisas diferentes, ela sentia presenças perto dela. Ela não chegou a desenvolver a mediunidade dela o suficiente para ela começar a ver. Eu acho que isso é fantástico pra mim, que sou cagão, porque eu também tenho essa sensibilidade aflorada, então com frequência eu olho pro lado e não tem ninguém lá. Com frequência eu sinto essa tensão que o Gustavo falou, que tipo, dá pra cortar no ar um quadrado e você sentir que tem alguém ali te observando e você fica com muito medo. Justamente, Castrinho. Nossa, é uma bosta. A gente mudou pra uma casa nova tem 3 anos, eu acho, 2, 3 anos. E uma vez eu tava na sala com a minha mãe, conversando, trocando ideia, falando mal de parente. Aí a gente olhou em direção à cozinha. Aliás, eu olhei em direção à cozinha, porque eu senti um vulto passando atrás de mim. Aí eu peguei, ela pegou, olhou pra mim assim com um olhar de incredulidade, e ela perguntou assim, o que você olhou pra lá? Aí eu falei assim, eu vi um vulto passando. Aí ela, e se eu falar que eu vi um vulto passando também? Aí eu, porra, mãe, eu já sou cagão, eu já tenho um cagaço dessas coisas. Se você alimenta a minha imaginação, se você dá validação pra uma coisa que eu vi, eu não vou dormir hoje, caralho.
Compartilha o sentimento de cagão. Até hoje, quando eu saio do meu quarto de madrugada, eu saio com a tela do celular ligada. Porque eu não quero dar com o cara com o Exu na porta da minha casa. Fatal Frame? Nossa, mano. Fatal Frame, moleque, total isso aí. Eu compartilhei esse sentimento de cagão aí também. Já escutei história igual vocês falaram, mas nunca presenciei nem nada assim. Só aquele sentimento de caralho, tem alguém aqui, olha pro lado. Mas esse sentimento. Tudo, mas... Esse Deixa o Bruno sentimento falar. sempre que. Desculpa. Não, pode falar. Esse sentimento sempre está sendo observado, alguém falando, alguma coisa. É super normal, saca? Às vezes não é nada, é tipo mais na situação do Castril. E na minha situação, pode ter certeza que realmente tem, porque a nossa família já tem tipo um pé ali pra essas coisas, saca? É o famoso corpo aberto. Vocês estão devendo, velho, na moral. Não, o que eu tô devendo, tenho certeza. Achando que vocês estão devendo e fica assim, ó, só esperando a hora de alguém vir cobrar. Porque, velho, não tem como. Eu nunca senti, velho, nada assim, tá ligado? Sério? Nada, Exatamente, nada. eu também nunca senti nada, pô, nada parecido, saca? Eu queria Tipo, ser abençoado igual vamos vocês três. Inclusive, Eu também não queria nunca sentir, é doido, eu ia me cagar demais. Eu ia soltar, correr, sei lá o que eu ia fazer. O primeiro filme de terror de espírito possessão que vocês assistiram também foi o Exorcista original? Não, Possessão, meu não. Não, eu também não. O meu foi Exorcista. O meu primeiro foi o Exorcista. O meu primeiro filme de terror de possessão foi o Exorcista original. E na época, é engraçado que a gente tem muito. Eu tenho muito isso quando eu vou revisitar esses filmes antigos. De ver, tipo, tá, bacana, né? Porque na época eu lembro de ter ficado muito assustado. E ele era um ótimo filme pra época, né? Os efeitos especiais dele eram fantásticos, a produção dele foi fantástica, mas quando eu fui rever, eu senti tanto faz, sabe? O que vocês acham do Exorcista hoje? Ah, cara, assim, ó, eu vou falar por uma visão de alguém que demorou muito pra ver Exorcista pela primeira vez. Inclusive, acho que você tava aqui no dia. Eu gosto de fazer uma maratona no Halloween de filmes de terror. E no ano passado, eu assisti o Exorcista de 84, pela primeira vez com... 73. 73? Isso, com os meus amigos. E assim, isso já com a carga de vários filmes de terror, né? Então o que rolou? Quando eu terminei de assistir o filme, eu senti assim que foi... que pra mim ainda é uma experiência muito boa, pra quem nunca tinha visto. Por quê? Os efeitos especiais pra época, muita coisa ali fica meio galhofinha, né? Fica meio engraçado. Os efeitos, no geral, assim, é muito efeito prático da época, né? Tipo, os vômitos e tal. Aquelas coisas, até que elas envelheceram um pouquinho mal. Mas, assim, a maquiagem da garota principal, a maquiagem dela e a forma que ela age e conversa ao longo do filme, você vê todas aquelas cicatrizes que vão ficando nela, os machucados, a forma que ela vai agindo ao longo do filme, sendo escrota de graça e tal. Pra mim, a construção desse filme em quesito roteiro é maravilhosa, velho, maravilhosa. Ainda mais porque, como é um filme muito antigo, é um filme que não tinha muitos escrúpulos, então tem muita blasfêmia e muita blasfêmia pesada, velho, pesada. Aquela cena que ela pega o crucifixo, tá E soca na ligado? buceta. Tocando assim, velho, falando Jesus, fuck me, Jesus, velho. Não, ela não fala isso, ela fala let Jesus fuck you, né? Velho, é muito escroto, assim. tá ligado? Tipo assim, isso hoje em dia, mesmo que role em alguns filmes ou outros, não tem aquela pegada, porque se a gente se jogar naquela época, imagine como é que a galera recebeu aquilo, saca? É claro que esse filme foi, assim, tem um documentário que mostra como é que foi o marketing do Exorcista, e assim, filas e filas, cinemas e cinemas, o grande filme de terror, pessoas passando mal, aquela coisa que rola até hoje em dia um pouco com Invocação do Mal. Mas você ficar de cara com um filme onde ele vai atacar sua religião, saca? Os cristãos, no caso, né? Os católicos. Vai atacar sua religião, vai ser escroto, vai botar tudo na sua cara. Lá naquela época eu achei muito foda. Muito foda. Eu achei a construção do filme muito boa. Eu gostei, eu gosto muito desse gênero de possessão, de demônio, porque
meio que dá aquela sensação de que pode ser comigo, saca? Pode ser comigo, pode ser com meu pai, com minha mãe, com minha irmã, pode ser do nada. A gente nunca sabe quais influências que tem. E no filme, essa história ela é transmitida de uma forma muito genial, porque é uma garota que você vê purinha, simples, divertida, que daqui a pouco ela vira um demônio, cara. Completamente escrota. Eu gostei demais, mesmo tendo assistido depois de muito tempo, mas entra aquela. Eu assisti ele uma vez. Não sei se eu assisti ele novamente ou tenho uma visão diferente, mas assim, pra mim, filmaço, velho. Um dos melhores que eu já assisti do gênero terror. E vocês, Sem meninos? contar, eu compartilho da mesma opinião do Ian, e sem contar também na atuação da galera que fez. O elenco era muito amador, né? Naquele período, saca? Os atores, eles eram relativamente recentes na carreira, e, cara, eles atuaram muito bem, principalmente a menina, saca? E eu acho que uma coisa... Uma pena que essa menina só ficou conhecida por esse papel mesmo, né? Ela até fez outros trabalhos. Mas é porque a vida dela também foi relativamente curta, não? Rolou um boato de que ela... Não, ela morreu. Então, ela morreu, né? Ela não morreu de câncer no estômago. De possessão. Não, ela ficou com... que quando foi gravado O Exorcista, durante a gravação foi acontecendo várias coisas. Várias pessoas foram morrendo. Isso não é boato. Realmente aconteceram, relatos. E ela é uma das pessoas que também morreu depois, saca? Porque ela continuou sentindo que estava sendo atormentada. Então, infelizmente, por conta de um papel que ela fez grandioso no cinema, ela acabou perdendo a vida por conta disso. Mas isso acontece muito em filmes de terror. O Exorcismo de Emily Rose, ele fala muito sobre isso, né? No final do filme, quando o padre termina o exorcismo e quando a Emily Rose está falando com Jesus, eles conversam sobre... Você tem duas opções, no caso da Emily. Ou você morre agora e você vive em paz, ou você continua atormentada e vira um mar. Emily Rose. Eu exorcismo de Emily Rose. Isso. Pai, a gente tá falando de qual exorcista agora, amigo? Não, eu tô continuando o assunto, posso? Perdão. Não, é só porque trocou a garota principal e eu fiquei confuso, porque ela não morreu não, pô. Pois é, aí quando o padre tá conversando com a advogada, ele dá um crucifixo pra ela e fala assim, olha, quem vê uma vez a escuridão vai estar sempre envolta nela. E esse tipo de coisa do personagem principal ou do elenco começar a ser assombrado pelo resto da vida é normal. Inclusive o Heath Ledger no Batman foi um desses casos, né? De que ele ficou tão envolto no personagem que aquilo se tornou a vida dele. Eu acredito muito no poder de influência que tem essas obras na sua vida, saca? Principalmente quando você vive um personagem, ou então atua num elenco, saca? Aquilo, durante as gravações, as pessoas só devem falar e pensar sobre aquilo. Então isso com certeza impacta na vida da pessoa. Assim, O Exorcista é um dos filmes, assim, que eu acho genial. Pra época, ele é fantástico, saca? Por conta dos efeitos, por conta da maquiagem. Eu assisti ainda, assim, também quando criança. Então, quando eu assisti, sei lá, tinha máximo 12 anos. Então, querendo ou não, era um filme que tinha, sei lá, uns 10 anos, que, tipo, o filme é antigo, né? E aí, quando eu assisti, eu achava aquele filme fantástico. Mas é um filme que eu consegui assistir na minha vida 2 vezes. Eu não consegui assistir esse filme mais do que isso. Se o nego chamar hoje pra assistir, bora assistir Exorcista, eu não tenho essas caras, saca? Eu deixei lá na minha infância porque eu vou começar a achar falhas, eu vou falar, pô, isso aqui é feio, então eu prefiro deixar na minha memória que é um filme sensacional pra aquela época, saca? Eu não assistiria ele hoje de novo, mas como falaram aí, o roteiro é muito bom, a maquiagem, a interpretação daquela garota é fantástica, saca? O padre, sei lá, é um filme assim memorável, muito bom mesmo. Mas pra época é realmente um filme muito bom. Os cortes, o jeito que aquela menina desce a escada parecendo uma psicopata, sangrando a boca, sei lá. O Exorcista tem muita cena clássica, velho. Muita cena realmente que deixa a pessoa assombrada pra época, né? Mas assim, é porque a gente compara normalmente com os filmes da atualidade, que os cortes são bem melhores, as junções ali e tal. Então, mas comparado com o filme pra época, ele é um filme de deixar tu cagado mesmo, de deixar tu boquiaberto.
Ainda falando sobre clássicos, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre o Iluminado, que é um dos filmes clássicos de um gênero específico, que lançou um pouco tempo depois do Exorcista, né? São 7 anos, que eu acho que ele foi fantástico, porque ele iniciou uma série de roteiros mais relacionados a isso. Pra quem tá escutando a gente e não sabe, o Iluminado é a história de um alcoólatra que aceita trabalhar num manicômio e ele acha uma boa ideia levar o filho dele pra poder fazer companhia com ele. E esse menino é completamente perturbado, e ele vê fantasmas, ele vê imagens do futuro, do passado. E eu acho que o Iluminado é fantástico, exatamente por essa coisa que a gente tinha conversado, de um terror que na época era quebrador de barreiras, que ele foi muito bem feito, muito bem trabalhado, que o elenco é realmente fantástico, mas que eu dou graças a Deus a ele por filmes e séries e ideias e roteiros mais novas, tal como A Maldição da Residência Hill, que a gente vai falar daqui a pouco. Vocês já assistiram o Iluminado também? Sim. O Iluminado é um clássico, né? Eu assisti recente, deve ter uns 3 anos que eu assisti. Você A primeira assistiu? vez, né? O que você achou, Breno? Breno Tá dormindo. Breno? Foi mal, tava resolvendo um barulho aqui. Tudo bem. Eu não assisti não, o Iluminado. Não assistiu? Então pode colocar na sua listinha, que é um ótimo filme. Quem assistiu aqui? Tá, deixa eu falar então. Eu também assisti o Iluminado recentemente, na mesma maratona que eu fiz ano passado. E assim, sendo bem sincero, minha primeira impressão do filme, eu assisti ele só uma vez, né? Eu achei ele ok, saca? Eu sempre escutei muito que o Iluminado é um filme clássico e tal, que ele tem todo... exatamente o que você falou, que ele abriu espaço pra muitos roteiros bons, só que assim, eu tive um contato com o livro antes, saca? E O livro é infinitamente melhor, pô. uma história original do Stephen King, né? E assim, o filme, o que eu curti pra caralho no filme, que eu acho que poucos filmes fazem isso até hoje em dia, é a ambientação, saca? A ambientação daquele filme é perfeita, porque a mansão é tipo um hotel gigantesco, né? Eu não lembro só a mansão. É um Era hotel. um hotel. Ele realmente é muito sinistro, saca? Porque você tá lá com a sua família naquele lugar imenso, sem ninguém. E aí o filme, ele realmente transmite essa sensação, saca? Tem 3 pessoas naquele lugar, 3, 4, 5, naquele lugar enorme. Mas qual foi o meu problema? Apesar dele ser um terror psicológico, que é um gênero que eu acho maravilhoso no quesito terror, eu sinto que você precisa reparar bastante nas nuances, que é justamente o que o terror psicológico causa, né? Você tem que reparar nas dicas, nas referências, no que tá acontecendo em alguns detalhes. Algumas cenas, elas aparecem ali só pra ilustrar o pensamento de um dos personagens. Muita coisa vem da atuação deles. Então, pra mim, quando eu assisti, alguns elementos foi difícil eu pescar de primeira. Então a primeira coisa que eu fiz assim que eu terminei de assistir foi justamente procurar fóruns, a galera discutindo sobre o filme, procurar entender melhor o que aconteceu naquela história, porque quando eu vi de primeira, né? eu achei muito legal, achei bacana e tal. Pra mim, a parte gráfica nem sempre é o que mais importa. Eu gosto muito do que o filme quer te transmitir. Mas com o Iluminado eu senti que eu não entendi de primeira qual que era a proposta do filme, saca? Eu senti que eu devia ir atrás, de pesquisar o que aconteceu com a história. Igual, por exemplo, não sei se vocês lembram, mas no final, bem no final, o filme dá um close numa foto que mostra o personagem principal, esqueci o nome dele, que mostra o personagem principal numa foto do hotel. E aí ele sorrindo, né, levantando uma taça. O Jack. Ficou aquela teoria, né, de, pô, será que então ele morreu, mas agora ele tá pra sempre naquele hotel? Ou será que ele já existia naquele hotel? Então o filme, ele deixa muitas coisas ambíguas que aparentemente no livro são melhor explicadas. Mas a gente entende, até porque quando se faz um filme baseado num livro, é todo um roteiro que tem que ser adaptado, que tem que ser conciso e tem todos esses problemas. Entretanto, eu achei o Iluminado como um filme de terror maravilhoso. A pessoa, se ela assiste assim, descompromissada, ela vai sentir aquele clima meio claustrofóbico, apesar do filme ser ambientado num local gigante. Mas minha primeira impressão com o filme foi essa, saca? Tipo assim, talvez seja porque eu goste mais de outros gêneros, mas eu não senti tanto essa hype que o filme do Iluminado tem. E para as pessoas que leram o livro, em 10 de 10 elas dizem que o livro é muito melhor. Então, não sei, eu fiquei com essa impressão. Mas isso é meio que uma toada em todas as adaptações do Stephen King, né? O mestre do terror. Porque ele faz muitos filmes, ele gera muitos filmes e gera muita mídia de forma geral.
as séries, nenhuma série que eu assisti do Stephen King é digna de nota, sabe? Exatamente por esse problema que a gente tem em traduzir livros em roteiros. Sim, sem contar que nem ele mesmo gosta das adaptações. Até hoje, em todas as entrevistas que ele deu, ele sempre fala que nunca gostou de nenhuma adaptação para filme que já fizeram. Mas eu fico impressionado em como ele continua vendendo os direitos dele pra filme, entendeu? Ou pra outras mídias. Porque se é uma coisa que ele não gosta, ele devia ter parado no primeiro. A única crítica positiva que eu vi ele meio que esboçando foi sobre o It, porque ele falou que recentemente que ele gostou mais da adaptação do It para os cinemas do que para a última adaptação, que era uma minissérie de 3 episódios e que acabou virando um filme depois com uma edição meia boca. Essa adaptação eu não vi. Ela é bem porcaria. Eu acho ela maravilhosa, velho. Desculpa, mas o filme clássico do It, eu acho ele muito, muito, muito bom, velho. Eu também, pra mim ele foi excelente, sério. Eu gostei bastante. Eles, conseguiram trazer aquele clima de terror sem muitos efeitos especiais sinistros, sei lá. Pra época eram efeitos especiais bons, mas assim, não necessitou tanto disso, saca? Contou mais com a atuação, principalmente do It, né? Do palhaço. Nossa, aquele cara atuando foi genial. Olha, o que... Perdão, continua. Te interrompi. Não, pode falar. Olha, vou falar spoilers de It. Então, se você tem apreço aí pela continuação que vai sair esse ano, vai sair a parte 2 esse ano, quem não sabe, não conhece mais ou menos a história, eu vou dar spoiler. Vocês aqui também, se não souber, eu vou dar spoiler. O que rolou com It, que o Stephen King... Spoiler, hein? O Stephen King não gostou. É porque, assim, no filme, na adaptação clássica, meio que pra gente, o mal ali é o palhaço, saca? É a figura do palhaço. Mas no livro não é isso que acontece. A figura maléfica é a cidade. Então é a cidade que causa todo esse terror. A cidade tem um monstro dentro dela, mas é a cidade completa, que vai se figurando em vários monstros. Então no filme recente, nesse remake recente, fica mais claro que a gente vê que cada menininho tem o seu próprio medo. E ele se torna físico ali, né? Então o menino que ele tem medo de doença, o monstro dele é um bicho todo nojento e tal, e por aí vai. Nossa, eu sou esse menininho, porque eu sou hipocondríaco pra caralho. Sem contar... pode falar. Sem contar que são vários livros do Stephen King se passam naquela cidade específica, saca? Cemitério Maldito, pelo que eu lembro, se passa lá. Tem Cujo também, se passa lá. Mas um número grande de obras que ele fez se ambienta naquela cidade do It, saca? Então... É meio que interligando todo o universo dele, saca? Então, é como se fosse uma cidade mal assombrada, onde se acabou, a pessoa acha que uma coisa se resolveu, já tem uma outra coisa que tá acontecendo, saca? Então é meio que isso. Exatamente. Eu quero mudar de novo de filme, de clássico. Eu quero perguntar pra vocês dos clássicos de animais, tipo Tubarão, tipo As Aranhas. Inclusive tem um filme trash muito bom de coelhos assassinos. Eu achei divertidíssimo aquele filme. Vocês conseguem sentir algum tipo de tensão com esses filmes de criatura, igual o Tubarão? Em filmes de relação a animais, essas coisas eu nunca tive medo, tipo Tubarão, aranhas assassinas, eu nunca tive medo, até porque eu acho que quem vai ter mais medo dessas coisas é quem tem, medo realmente de alguma coisa específica. E, por exemplo, Tubarão eu sempre achei um filme tão assim, vagabundinho, desculpa falar, e sempre tem várias versões dele, saca? Recentemente também teve o da Arraia, saca? É muito feio, então eu não consigo ter medo. Desses todos, assim, que eu fiquei mais assustado, mas mesmo assim, é porque eu vi ainda quando criança, tudo que meu parece que eu vi quando é criança, quando eu cresci, eu nunca mais vi filme de terror, né? Mas não, eu assisto filme de terror até hoje. Foi o da aranha, já que eu vi aquelas aranhas enormes, eu falei, caralho, viado, se uma dessa aparece no meu quarto, filho, eu não sei nem o que eu fiz. Aracnofobia? Ah, sim, é esse mesmo. Aí, eu ficava pensando assim, caralho, se uma aranha dessa aparece no meu quarto, desse tamanho, viado, o que eu vou fazer? Ela me come cara, velho, olha o meu tamanho. Joga fogo na cara e sai correndo. Exatamente. O Sharknados, velho, assim, não tem como. É o pior de todos. É foda.
Eu acho E que esses filmes de animal, assim, saca, pra ser de terror, o problema pra mim é que eles sempre apelam pro gore. Então é um filme que é bastante. Eles são sempre muito gráficos. A diversão deles é você ficar vendo as formas escrotas que as pessoas vão morrer, tá ligado? Eu acho que desses aí, o que eu achava mais divertido era o Piranhas. Piranhas é muito bom. Piranhas é muito bom, Piranhas é muito Porque, bom. tipo assim, velho, tu vai olhar um peixe sozinho, tu não vai ter medo, tá ligado? Mas tu vê que elas são carnívoras e vai matando todo mundo. A diversão é essa, saca? E se tivesse um filme de lagartixa, Ian? Aí eu não passava nem perto. Você tem medo de lagartixa, cara? Inclusive eu não queria deixar isso público não, pô. Vai tomar no teu cu, velho. Não é pra entrar aqui. Mas elas são tão fofinhas, mano. Caralho, meio de lagartixa. Toda Moleque. edição eu sou otário com alguém. Da última edição eu falei que o brilhante era do travesseiro. Dessa vez é sua vez de ser público ter exposto que você tem medo de lagartixa. Véi, a fobia é terrível, pô. Não consigo de jeito nenhum. Moleque, se tivesse eu não consigo abrir uma imagem. Imagine um filme, pô. Você tá louco? Não vejo mais lagartixa em lugar nenhum, velho. Na moral. Tem muito. É porque elas estão vindo aqui, entendeu? É porque elas estão vindo aqui. Desses filmes de criatura, de animais, o filme que eu mais tive medo foi o Anaconda, exatamente por morarmos no Brasil e eu saber que tem Anaconda no Brasil. Aí eu falei assim, pronto, agora pronto, vai ter Anaconda na minha casa. Era uma possibilidade, viu, Castrinho? Realmente. É uma coisa assim que, porque como a gente mora e direto a gente vê, animal tal entrou em casa de fulano, animal tal entrou em casa de fulano. Então, entrar uma cobra e você levar um susto pensando que a Anaconda era bem fácil. Eu acho esquisito, até porque eu gosto de cobra. Mas assim, esses filmes de terror de animal, eles são muito parecidos com aquele. Eles pegam. Eu acho que eles têm uma vertente muito semelhante aos filmes de slash, de um serial killer. Você. Concordo. É porque as pessoas Concordo. que estão no filme, quem tá atuando ali no filme, você assiste só pra ver elas morrendo, saca? Tem gente que tá escalada lá só pra morrer, saca? E vamos ser sinceros que esses filmes de slash e de animais, todos eles são muito mal atuados, né? Eu não consigo pensar em um filme desse gênero que eu falo assim, nossa, parabéns, eles são muito bons atores. É verdade. Mas assim, eu acho que os de animais, eles realmente são muito, muito Eles trash, são velho. mais Mas, pô, Slasher, apesar de não ter uma atuação muito legal, eu acho muito mais divertido, velho. Mas você vai falar pra mim que Sexta-feira 13 ou Massacre da Serra Elétrica são filmes bem Eu atuados. vou defender Sexta-feira 13, principalmente o primeiro. O primeiro, ele foi um filme muito surpreendente, saca? Até hoje, tipo, se você assistir pela primeira vez, você vai se surpreender com o final. Porque ele tipo, teve uma sacada muito doida no final dele, assim, de tipo, cara, eu não esperava por essa, saca? Eu não vou dar spoiler do filme, porque eu quero que vocês assistam e se surpreendam, saca? Mas ele não é da maneira que costuma terminar os filmes de slasher, saca? É muito legal, eu achei que tem uma reviravolta muito interessante no final do filme. Agora que a gente já falou um pouco dos clássicos, eu queria começar falando dos jogos. Porque a maioria daqui que eu percebi é um pouco gamer. E eu queria saber de vocês qual foi o jogo que mais deu cagaço em vocês. Cara, o jogo que mais deu cagaço em mim foi o primeiro jogo que eu joguei no computador. Que foi, assim, eu tinha 6 anos, basicamente. E foi o meu primeiro jogo, assim, de PC, foi Half-Life. Tipo, tem uma... em certas... Half-Life de zumbi? Então, é de monstro, saca? Você é um PhD em física quântica lá e tal, seu primeiro dia de trabalho, e aí você foi contratado para fazer um experimento de criação de portal para outra dimensão, e aí dessa dimensão saem uns monstros, saca? A vibe é mais ou menos que nem Doom, saca? Saem monstros de outra dimensão, e aí eles atacam... Muito bizarro os monstros, uma muito parada bizarro. muito doida. E aí, tipo, você tem que no jogo, você tem que, além de sair desse local, você tem que enfrentar os monstros e o exército, que é acabar com tudo, saca? É muito doido. A história do jogo é muito louca. E tem certas partes do jogo que elas são voltadas só pro terror, saca? Só pra você ficar com medo. Tem ambientes muito escuros e tal, e tem monstros que transformam os seres humanos em zumbis, saca? É muito doido. E aí a primeira vez que eu joguei esse jogo, ele não começa tão assustador assim, ele começa numa vibe bem de ação, saca? Você tem que pegar um pé de cabra e matar um
uns monstros que estão te atacando, só que o ambiente é claro ainda, saca? Você ainda tá naquela vibe de, sei lá, apocalipse, saca? Tá acontecendo uma destruição em escala global e tal. Você não tá com medo, não tem elementos tão fortes de terror, mas tem certas partes do jogo que o ambiente fica bem mais propício pra você sentir medo, e tem jumpscare, saca? Eles foram bem cuidadosos em fazer partes que atinjam essas qualidades de um jogo de terror, saca? E eu achei muito legal na época, eu achei super divertido e fiquei com muito medo, assim. Eu jogava e tinha parte que eu não conseguia passar porque eu morria de medo, saca? Do que ia acontecer em seguida. Eu tinha que ficar, tipo, eu jogava um pouquinho, salvava e saía, saca? Era muito doido, pô. O seu jogo favorito, Breno, também foi Half-Life? Cara, eu não jogava esses jogos porque eu tinha medo. Quando eu era moleque, eu tinha muito medo dessas paradas. Igual eu contei aí, eu fugia disso só depois de muito tempo que eu fui assistir. Eu assistia o meu primo jogando esses jogos assim, que eu sou mais novo, né? Então eu ficava vendo ele jogando, só que tipo, via e saía de perto, depois voltava, assistia mais um pouco, mas nunca de acompanhar, de estar jogando ali o tempo todo com eles, porque eu era muito cagão. Ainda sou mais novo, eu era mais. Então seus primeiros jogos foram da franquia Resident Evil? Os que eu saí, que eu tirei pra jogar mesmo, foram os da franquia Resident Evil. Esses daí igual esse Ralph, eu só assistia meio meu primo jogando e... Eu acho que a primeira franquia que eu joguei de terror também foi o Resident Evil, e depois eu fui migrando pra outros jogos, tipo Doom, joguei bastante também, e agora, recentemente, Until Dawn, que é um jogo de terror fantástico, que é um jogo mais de narrativa, mas o jogo que eu mais tive medo mesmo foi o Resident Evil 7. Mano, o jogo, ele é pra ser zerado em 8 horas. Eu zerei ele em 48 horas, de tanto que eu pausei, respirei, resetei. Nossa, eu jogava ele de madrugada sozinho, eu tive pesadelos com esse jogo. Qual o jogo? Resident Evil qual? Resident Evil 7. O Ian também zerou Resident Evil 7, né, Ian? Mas qual foi o jogo que você mais teve medo? Mano, só falando de Resident 7, você tem que jogar ele, pelo menos não jogar, mas ter uma experiência com ele em VR, mano. É sinistro, ficou muito bom, velho. É amedrontador. Mas vamos lá. Não, falei. Eu tô muito esperançoso aí por esse jogo. Eu não joguei ele ainda não, mas todo mundo tá falando muito bem. Velho, é muito fantástico. divertido. Daqui a pouco eu falo um pouquinho melhor dele, mas assim, pra mim, velho, eu acho que o meu top 1 de jogos de terror vai ser o Silent Hill 1. Porque, primeiro que. E foi o primeiro jogo que eu joguei também. Sim, como eu falei lá no início do episódio, foi o primeiro contato que eu tive com o gênero, né? Então, eu, como criança, né? Quando é como. Nossa, ficou feia essa frase, né? Michael Jackson. Não, velho, isso não pode entrar, ficou muito estranho. Então, quando eu era criança, e eu fui pedir. Fala aí. Quando eu era. De boa. Quando eu era criança e eu fui impedido de conhecer Silent Hill, fica aquela coisa de, caraca, por quê? Por que será, né? Será que é tão amedrontador assim? E aí, eu joguei Silent Hill 1 várias vezes. E pra mim, por que esse jogo ele é muito importante pro gênero de jogo de terror e pro terror em si? Eu sempre fui do time Silent Hill. Resident Evil eu joguei sempre muito pouco. Nunca zerei o Resident Evil 1, nem o 2, nem o 3, porque eu acho que eles são mais de um aspecto de ação. Já o Silent Hill, ele traz muito pra um terror psicológico, saca? E pra mim, essa é a genialidade. Você joga com um personagem que ele não tem nenhum atributo físico fera, ele não tem armas, ele não tem nada. Ele é um pai procurando a filha, saca? Depois de um acidente completamente estranho, depois de um acidente que foi meio que do nada. E aí, pra mim, a genialidade nesse tipo de jogo é que você entra na pele de alguém que não tem nenhuma habilidade em específico, saca? O que você tá fazendo ali é justamente ir atrás da sua filha. E aí você tem que passar por momentos de tensão terríveis, porque você não sabe se defender, você é tipo um desengonçado, você não sabe o que tá acontecendo, é tudo novo. Tem aquele clima maravilhoso da neblina, onde você não vê coisas que estão
muito na sua frente, você não consegue enxergar. Pra mim, esse jogo, Silent Hill, ele traz um aspecto do terror que eu gosto muito nos filmes, que é você trabalhar a mente do personagem, saca? Ele tem medo do que tá acontecendo, mas ele tem um objetivo claro. Ele sabe o que ele quer fazer, só que ele tem medo e ele enfrenta coisas que ele não conhece, mas ele tá ignorando e seguindo em frente, porque ele tem um objetivo. E fazendo uma ponte, eu acho que a adaptação pro cinema de Silent Hill é maravilhosa. Nossa, é muito bom, eu já ia falar filme. isso, cara. O primeiro filme é genial, é sério, é simplesmente genial. E, tipo, meio que não tem tanto a ver, assim, com o jogo, né? Tipo, a vibe é um pouco diferente, saca? A história também é um pouco diferente, mas, cara, você consegue enxergar a pegada do Silent Hill lá, pô. É como se você estivesse realmente jogando um jogo da franquia, saca? É muito bom, eu gostei de verdade desse filme. Assim, ó, vocês que nunca jogaram Silent Hill, mas já escutaram falar e tal, assistam o primeiro filme, vale muito a pena. Por quê? Primeiro que ele usa a trilha sonora original do jogo, que é uma trilha sonora aterrorizantemente maravilhosa. Que é uma trilha sonora que te passa a sensação de vazio, sensação de perda, sensação de isolamento, mas que ela sempre dá uma pontinha de alegria. É uma sensação muito estranha, mas muito gostosa. E além da trilha sonora, o filme foi baseado no primeiro jogo, com algumas nuances. Então, o personagem principal, em vez de ser o pai, é a mãe. Você vê que ela vai pra mesma cidade e enfrenta mais ou menos o que a gente enfrenta no primeiro jogo, com algumas nuances, mas você conhecer a história de Silent Hill através do filme é extremamente recomendável, porque fica um filme muito bem encaixado, muito bem fechado. É um filme que vai mexer com a sua cabeça, porque a forma que ele termina é genial. É diferente do jogo, mas ainda assim é genial. Você vai se sentir completamente desolado, aquela coisa assim, aquele terror estranho. O filme tem um aspecto gráfico muito bom. Ele tem cenas de gore, cenas de esfaqueamento, de sangue. Mas o interessante pra mim do jogo Silent Hill e do filme é o aspecto terror psicológico, onde você não sabe o que você tá fazendo, você tá completamente desolado, você não conhece aquelas coisas estranhas, mas ainda assim você vai enfrentá-las por causa do seu objetivo final. Que no caso do filme e do jogo é ficar de volta a sua filha. Maravilhoso. Sem maravilhoso. contar que eu tive essa mesma experiência aí com a Silent Hill. As primeiras vezes que eu joguei, eu era muito novo. A minha família ela sempre foi unida pra tudo isso, saca? Então reunia todos aqueles primos em casa e sempre sentava lá do lado do sofá, ou nos tapetes, e ligava a televisão e ficava horas e horas jogando. Então, Silent Hill, eu lembro claramente quando a primeira vez que o meu primo me chamou, tô com um jogo novo, vamos jogar. Moleque, eu vi aquela trilha, eu vi que era um jogo de terror, meus olhinhos já brilharam, eu falei, caralho, esse jogo vai ser muito bom. E aí, quando lançou o filme, quando eu vi o que eles trouxeram do jogo pro filme, aí eu pirei, eu falei, meu irmão, aí que eu comecei a indicar pra geral. Mas um dos meus jogos de terror, assim, favorito é o Limbo, que aquele jogo é tão bonitinho que me dá vontade de abraçar, assim, ele, que é um menininho correndo na escuridão, meu irmão, fantástico, aquele jogo ali, ele, pra mim, é genial. O moleque tá ali na escuridão e tentando passar por os desafios, saca? Cada armadilha. É muito bonito, é muito bonito. Então, é um dos meus jogos favoritos, é Limbo, apesar de Silent Hill ser o jogo que eu mais joguei na minha vida. E, por incrível que pareça, meus irmãos são mais fãs de Resident. Então, eu sempre vi meus irmãos zerando todas as franquias de Resident e eu sempre tava lá presente, zerando junto com eles, mas nunca foi uma franquia assim tão presente na minha vida. Só um adendo. Limbo, ele tem um aspecto muito parecido com Silent Hill, que é extremamente interessante. Que ele realmente é o que você falou, ele parece bonitinho e tal, divertido, mas ele tem o mesmo aspecto de terror psicológico que o jogo transmite através das cenas e do que vai acontecendo. Você vê um menino andando pra frente, mas quem jogou... Não sabe o que vai vir, né? Quem já zerou sabe o que tá rolando ali depois, saca? É muito bom, eu recomendo também. É um indie maravilhoso, você zera ele numa tarde, assim, leva, sei lá, 3 horinhas pra zerar, é bem curtinho, mas é um jogo que tem um aspecto muito bom. Do mesmo estilo também é o Slenderman, né? Que também é um outro jogo que eu também gosto pra um caralho e joguei muito, que é o Slenderman, e em breve também vai ter o filme dele, eu não sei se já saiu, mas... Já saiu, Já saiu, né? Sempre prometem aí, é um filme que eu ainda não assisti, mas eu já assisti vários e vários documentários da HBO que também recomendo pra um caramba, que são sensacionais. Então essas, assim, são as medicações. Pra quem nunca jogou, é Silent Hill, Limbo e Slenderman. Slenderman era bem legal. Só que eu não gostei do... Quer dizer, eu não gostei não. Eu vi as críticas do filme e assim, pelo que eu vi, não parece bom, saca? O filme é horroroso. Viu? Horroroso, pavoroso. Já que vocês estão comentando já
sobre esses jogos indie. Slenderman é um jogo muito bom, mas ele é horroroso, de feio, né? Graficamente ele é horrível, mas Limbo ele é fantástico, gente. Puta que pariu, que jogo bom. É um jogo muito simples, como vocês estavam falando, é um menininho andando pra frente. O gráfico também, ele é muito simples, ele é muito bonito. Ele tem esse terror psicológico, que é um dos gêneros que mais me atraem hoje em dia. Então, beleza, a gente tava falando aqui dos jogos de terror, né, que cada um teve contato. Segue a recomendação da galera, então, o Limbo. Eu vou recomendar Silent Hill 2, apesar de eu ter falado do 1. Pra quem for jogar hoje em dia... Deixa eu perguntar, você jogou o Shattered Memories? Joguei. Cara, eu achei essa adaptação pro primeiro muito boa. Porque... Sim, velho. É um aspecto completamente diferente. Mas, assim, eu acho que Silent Hill vale um episódio. Se vocês quiserem ouvir mais sobre esse papo, deixa nos comentários, envia pra mim, pro Cássio, pros meninos que participaram do podcast, e a gente pode com certeza fazer um episódio sobre Silent Hill, porque esse papo aqui vai longe demais, velho, demais. Nossa, Silent Hill dá muita coisa. Mas então, fica aí as nossas recomendações de jogos de terror. E agora um aspecto que eu já não sou tão familiarizado, mas eu sei que a galera aqui tem muita carga, além dos jogos e dos filmes, hoje em dia o que tá muito na alta também são as séries de terror, né? Temos vários exemplos hoje em dia. A primeira que eu tive contato, sendo bem sincero, acho que, não sei se foi da maioria, foi o Supernatural. Essa foi a primeira que eu vi assim, eu falei, caraca, que negócio interessante. Mas eu sempre achei bem galhofazão e, na verdade, eu só falei pra exemplificar, porque eu nem gosto. Supernatural é muito bom, mas é aquele negócio que a gente tava conversando sobre os jogos. Jogos e séries de terror, elas começam numa atmosfera de terror, tanto é que as primeiras temporadas de Supernatural, que estavam focadas mais em demônios, eram muito boas, tinham muito essa ideia de terror, de imersão em terror, mas depois ela desagou muito pra ação. E eu acho que esse é um problema que os jogos têm. Foi bem aí que eu parei mesmo. Eu tenho uma teoria pra isso. É porque pra você ter um ambiente de terror e manter esse ambiente durante muito tempo, você precisa deixar algumas coisas sem explicação, saca? E quando você elabora uma história muito grande, não dá pra você ir deixando lacunas eternas, saca? Senão fica que nem Lost, por exemplo, saca? Uma coisa sem sentido nenhum que no final não levou a nada e as pessoas odiaram. E eu acho que é verdade, eu concordo com o Rufino e dou uma parte a mais. Eu acho que assim, quando a gente fecha um ambiente de terror, é muito difícil a gente manter ele. E as séries, elas precisam viver nisso, né? Porque são vários episódios. E o problema é que elas justamente querem explicar tudo, velho. Saca? Tudo que acontece, quem é pai de quem é mãe de quem. E acaba que perde a graça da parada, porque a gente não fica mais com interesse no terror no meio, a gente fica com interesse no roteiro, nas coisas que vão acontecer. E o aspecto principal vai embora. Pra mim, foi uma das coisas que mais me frustrou com The Walking Dead, saca? Tipo assim, pra mim foi ficando muito sem graça querer explicar, querer tratar muito mais as relações pessoais, mas isso é um outro assunto. Mas no geral, eu acho que rola muito esse problema, tanto com o filme que tem continuação, esses filmes que tem várias continuações da mesma série, tanto os jogos, é muito difícil. Por isso que os jogos de Silent Hill, eu acho que eles funcionam bem, porque a maioria das histórias são individuais, não são histórias separadas, que se conectam uma com a outra. Mas agora, quando você repete isso várias vezes e vai explicando, é complicado. Mas enfim, de séries de terror eu conheço muito pouco, deixo aberto aí pro grupo. Então, em série de terror, eu já tenho um contato maior com séries de terror. Desde pequeno, voltando lá, desde a Fox Kids, onde passava Goosebumps. Goosebumps era uma série de terror, mas só que, diferente das séries de hoje, eram séries que contavam por capítulos. Ou seja, aí tinha um capítulo do Brinquedo Assassino, outro era do Castelo Mal-Assombrado, outro era do Lobisomem. Então, eram vários episódios, contando várias coisas diferentes. Eu concordo com o Ian, da parte que as séries de hoje, ela se perde, de terror se perde justamente nesse negócio de ficar contando, aqui é fulano tal, apareceu ciclano tal, e isso é muito chato. Então, o roteiro, ele fica muito grande. Mas, estando lá, né, eu tive contato com os Bumps, aí passou por Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, que eu gostava pra um caralho, apesar assim, não ser tão terror, mas tecnicamente, como ela era bruxa, tinha essas paradas todas, saca? Então,
Era uma série que eu gostava. Velho, né, amigo? Mano, eu sou de 91. Eu tenho 27 anos, então eu sou velho pra um caralho, velho. Então eu já assisti muita coisa Sabrina, na vida. aprendiz de feiticeira é difícil. Rapaz, eu assistia Fox Kids, eu afundei Fox Kids, só pra tu ter ideia. Então, continuando, aí depois disso, eu já puxo mais pra séries atuais, tipo, iZombie, eu assisti a iZombie, que tipo, é a detetive zumbi lá, eu acho tipo, muito irada a temática de iZombie, mas tem muitas pessoas que não gostam. Eu sou apaixonado, assim, super terror, eu sou apaixonado por coisas de zumbi. Então, tudo que é do gênero zumbi, eu procuro assistir, saca? Por mais que algumas coisas são uma bosta e é ruim pra um caralho e depois eu critico, mas tamo lá, tamo assistindo. E já assisti Sobrenatural, eu parei, confesso que eu parei na 5ª temporada, e pra mim é onde que se encerra a série, que depois disso pra mim vira tudo palhaçada e putaria, certo? E eu vou... Gosto de putaria. Então, putaria é muito bom. E aí eu encerro com uma série atual, né, que tipo, pra mim é o meu psicológico, que é o Black Mirror, que são vários episódios ali, trabalhando ali dentro do psicológico das pessoas. Então, pra mim, Black Mirror, querendo ou não, é uma série, dependendo do episódio, dá pra ligar assim dentro do terror. Rufino, o que você achou de Mansão Rio? Então, uma coisa que eu gostei bastante, na verdade eu acho que essa pra mim foi a melhor série de terror que eu já assisti. Eu já assisti também Goosebumps e essas séries antigas, saca? Eu também acompanhava Fox Kids. E eu gostei bastante da Maldição da Residência Hill, porque além deles, tipo, acho que foi a primeira série que eu assisti que eu gostei, e eles conseguiram fazer um roteiro grande não se perder e não perder aquela ambientação de terror que eles levantaram desde o primeiro episódio, porque eles trabalharam com diversos subgêneros do terror dentro da série, saca? Eles não ficaram presos a um gênero específico, por exemplo, que a maioria das séries de terror assim, que a galera mais gosta é mais voltado pro psicológico, né? Então, possessão e essas coisas. A Maldição da Residência Hill, ela traz um monte de elementos de vários tipos de subgêneros de terror, né? Eu acho que essa mistura trouxe uma coisa assim, que eu nunca tinha visto nas séries, saca? E que ajudou a aprender bastante quem assiste, né? E é por isso que foi a série de terror que eu mais gostei. Maldição Hill eu concordo com você, que é a série de terror que eu mais gostei, exatamente por essa mistura que você fala sobre subgêneros de terror. Mas é uma série que eu fiquei muito apaixonado exatamente por não ter essa divisão que teve, essa diferença que tem da mídia física para outras mídias em questão de qualidade. A Maldição da Casa Hill é um livro fantástico que eu li depois que eu assisti a série, mas é uma franquia, porque ela já teve filme antes. Inclusive foi um daqueles filmes que eu assisti lá quando era pequeno com a minha tia, e foi um filme que deu muito cagaço pra mim, porque é um filme muito gore, no sentido de que tem muito sangue, sabe? O vermelho da fotografia é muito bom. Mas nessa última adaptação ele é fantástico, porque ele é um terror psicológico, ele é um terror familiar, ele te apresenta personagens muito diferentes uns dos outros, e ele te conta uma história muito fechada. Ele te conta a história de uma família que se muda para uma residência enorme, uma mansão, porque os pais eles têm projetos de reformar casas e vender essas casas depois. Só que essa casa ela é mal assombrada desde o primeiro dia que eles colocam o pé lá, tanto é que o caseiro e a caseira ficam na residência, as coisas acontecem. E isso é só o pano de base, porque o interessante dessa série é você ver a jornada de cada personagem para superar ou não a maldição que a Residência Hill colocou sobre a família deles. E é fantástico, é uma delícia. Você pode assistir mais de uma vez, porque o interessante é os detalhes. As estátuas mudam de posição, as expressões faciais de todos os atores estão fantásticas, e é uma série que é aquele que estamos conversando sobre continuações, não tem esse problema, e eu espero que não vai ter, porque é uma série que se fecha em uma temporada. Como a gente estava conversando, a maioria dos filmes, séries e jogos tem um problema de continuidade, de manter
manter-se fiel à origem e ao proposto por aquilo. E Maldição da Residência Hill é sinistro. Alguém mais aqui assistiu, além de mim, do Rufino? Eu não consegui prender a atenção no Maldição da Casa Houston mesmo. Eu acho que o filme é legal, tem a série, né? Mas eu não consegui passar do primeiro capítulo. Não me prendeu a atenção, não sei porquê. Igual o colega ali, eu prefiro filme assim mais pré e pós-apocalíptico, série ali, igual The Walking Dead e tal, mas assim, igual vocês falaram aí, esse lance de conseguir segurar, manter o roteiro ali depois de um certo período fica ruim, igual tá acontecendo atualmente com The Walking Dead, tá praticamente acabando por todo, porque eles estão fazendo com que as cenas de terror, de guerra entre o mal ali, que é o zumbi, pare e fique mais uma guerra entre humanos, né? Mas eu prefiro mais esse lance de zumbi. Eu sou igual, quem foi que falou mesmo que era fã de filme o Ian. Eu vou mais nesse lance de zumbi, por mais que tenha algumas séries postas de zumbi, desculpa falar, né? Igual Z Nation, não sei se vocês já assistiram. É uma série que tu quer rir de tão horrível, mas eu sou mais pra essa pegada. A Maldição da Casa Houston não conseguiu prender minha atenção, eu não sei porquê, por mais que eu ache legal os cortes ali, igual você falou, alguns detalhes, não consegui passar dos primeiros capítulos. Amigo, eu comento que você dê mais uma chance e assista até o episódio 3. Porque o episódio 3 é um episódio que tem uma mudança muito grande, tem uma virada muito grande. Porque o episódio 3 é o episódio, se eu não me engano, que eles fazem um contato maior com eles adultos. Então você entende o que a infância deles afetou a fase adulta deles. Mas sem dúvida nenhuma o episódio melhor e é o episódio tecnicamente mais bem feito é o episódio das tempestades. Eu acho inclusive que esse é o nome do episódio. Mas se você quiser dar uma chance mais... Qual aquele episódio que eles estão no funeral? É Duas Tempestades o nome do episódio. Isso, o episódio do funeral. Que eles ficam... Que é um... Muito foda. Que isso. Gostei muito daquele episódio. O Corporuga falou sobre Sabrina. E eu queria perguntar pra vocês, você acha que Sabrina é um filme uma série de terror? Porque eu acho ele tão bonitinho, exceto pela temática, né, que é do capiroto. Pra mim não é uma série de terror. Então, Sabrina, O Mundo Sombrio de Sabrina, pra mim, não é uma série de terror. Ela contém vários elementos do gênero, só que pra mim eu não consideraria uma série do gênero de terror, porque a ideia do roteiro, eu acredito, né, seja mais contar a história da Sabrina, é mais uma série adolescente, sabe? Eu acho que não tem... Eu concordo plenamente com você, Rufino. Tipo assim, eu assisti... Eu nem terminei... Olha, já deixo claro, eu nem terminei a primeira temporada de Sabrina, mas eu assisti, acho que quase até o último episódio. Não lembro direito qual foi que eu parei, mas o que acontece? Sabrina, pra mim, funciona muito mais como uma série pra quem gosta de acompanhar séries, quem gosta de roteiro, de conhecer a história, descobrir os mistérios, do que pra quem gosta de terror, saca? Tipo assim, é legal a temática. Tem a temática de Halloween presente, aquela temática mais... Poxa, como é que eu falo isso de uma maneira... Tipo assim, aquela temática mais blasfêmica, né? Satã, essas paradas assim e tal. Eu acho bacana eles levarem pra esse lado, mas pra mim não funciona como uma série de terror, saca? Funciona como uma série que eu assistiria, sei lá, tipo... Sem nenhum compromisso, sem aquela vontade de ficar com medo. É uma série... Pra mim é uma série mitológica, saca? Pra mim é uma série de adolescente, velho. É bem o que você falou. Pra mim é mitologia, sabe? Assim, não é a questão de ser uma série de terror pra te dar medo. Até porque uma série de terror, não tem nenhuma que eu tenha assistido até hoje que, tipo, propriamente dito, tenha me dado medo. A Sabrina, eu falo assim, os elementos de terror presentes, sabe? Porque tipo, ela é uma bruxa, tem todo aquele magias, satanismo. Então, esses elementos se encaixam dentro do terror. Então, querendo ou não, tipo, quem tem medo, tipo, mesmo que leve bobo, dependendo do que passar ali dentro da série, vai levar um susto, saca? Tipo, não concordo com você, tipo, quando se trata de uma série adolescente, beleza, tipo, é uma coisa que tá na moda, tem de Riverdale ligando ali e tudo mais. Mas eu falo mais por questões dos elementos, tipo Halloween, saca? Essas coisas assim.
não é propriamente uma série assustadora. Então, tanto que essa nova Sabrina, eu não consegui assistir ela toda. Eu assistia mais mesmo a primeira versão, tipo, quando criança. Mas não assim, como eu falei, não tão série assim de terror até hoje que tenha me dado medo. Eu concordo contigo, velho. Os elementos de terror estão lá presentes, mas pra mim eles não são suficientes pra prender minha atenção pra eu querer continuar assistindo, sabe? Eu acho que a gente falou bastante sobre série e eu queria falar agora com vocês sobre as franquias que são mais poderosas no universo do terror. Eu quero começar a fazer um disclaimer, que esse momento merchan, apesar de não ser um momento merchan, eu quero contar como eu conheci o Breno. Semana passada eu tava assistindo uns filmes no Casa Parque e tava tendo a pré-estreia de A Maldição da Chorona. Eu, como todo bom bisbilhoteiro, perguntei pro cara que tava organizando a pré-estreia e perguntei se tinha saído o filme, se não tinha saído, e ele simplesmente me colocou pra dentro do filme. Foi fantástico, porque eu ganhei um voucher do Airsoft, inclusive vai ser uma das minhas dicas no final do episódio. Mas eu assisti o filme, eu gostei muito do filme. Aí logo após isso, quando o filme acabou, eu vi o Breno saindo, e eu sou aquele que não pode perder a oportunidade. Não, a gente já tem, afinal de contas, se a gente procura mesmo, é humilhação. Eu chamei ele pra gravar com a gente e aqui estamos. E no filme a gente tem a revelação de que ele faz parte do universo da Invocação do Mal, que, se eu não me engano, é a franquia mais rentável na história do terror. É um filme muito bom, é um filme muito redondinho. No meio do filme a gente descobre que... Antes, peraí, antes de tu falar da Maldição da Chorona, avisa que vai ter spoiler e tal, tá ligado? Muita gente quer ver e não viu ainda, eu mesmo não vi. Eu mesmo não vi. Eu aviso no começo do episódio. Eu já vi e eu falo assim, eu recomendaria assistir em casa. Eu não pagaria pra assistir aquele filme. Eu paguei, né, mas eu não pagaria pra assistir aquele filme. Eu não paguei porque eu sou muito blogueirinho igual o Breno. Eu queria ser blogueirinha pra assistir esse filme de terror tudo aí. Breno, fala um pouco sobre o filme. A Maldição da Chorona, se eu soltar algum spoiler, vocês me perdoem aí. Mas igual o coleguinha falou, assiste em casa mesmo. Eu acho que assim, eles prenderam muito ao modo clássico dos filmes, né? A simplicidade aqui, os cortes te deixam tenso e tal, aquele clima tenso. Mas não é um filme igual os do Invocação do Mal, ou até mesmo A Freira, que causa um impacto, que te dava um susto que você não esperava e tal. O da Chorona, eles prezaram mesmo por um filme mais simples. Não sei se por A Chorona tá ali entre A Freira e o que vai vir próximo, que é um muito bom também, né? Que tá vindo lançamento. Não sei se vai ser o Invocação ou It, que tá chegando aí, ou a Annabelle. Annabelle 2. O Annabelle, que acho que é o Annabelle que tá vindo. Por ser esse meio termo, não sei se foi por isso que eles prezaram mais pela simplicidade. Eu acho que em relação à Freira, ele ficou como um filme muito simples. A Freira pra mim foi bem melhor do que ele, assim, a Chorona teve susto, mais aqueles sustos previsíveis. E assim, o que deu mais medo mesmo é aquele clima ali, a trilha sonora, mas não é algo que, caraca, fantástico e tal. Pra mim foi um filme mais simplório em relação aos outros da franquia, não dizendo que o filme não foi legal, não foi terror e tal, mas acho que ele foi bem simplório em relação a isso. Então, desculpa cortar vocês, eu acho fantástico o que o James Wan faz, né? Querendo ou não, ele é o meu diretor favorito e que faz todos esses clássicos. Então, eu não vi ainda A Maldição de Chorona, é um dos próximos que eu pretendo ir assistir. E pra mim é aquele ditado, todo filme vale R$5. Então, quando é segunda e terça, eu vou no cinema, pago 5 pontos, tá bom. E é nóis, saca? Então, pra mim, todo filme vale R$5. Aí, só complementando aqui. O que o James Wan faz com as franquias dele, interligando, moleque, é uma coisa assim fantástica, sabe? Porque, tipo, por exemplo, o Annabelle 1, não foi ele que, tipo, dirigiu, mas ele tava ali dando uma mãozinha. Ficou uma bosta. Quando ele chegou no Annabelle 2, que ele falou, porra, o filme é meu, eu vou pegar e vou colocar minha mão, ele consertou toda a cagada. Mas só que ele tá querendo partir pra uma Annabelle 3, que eu já acho que aí não... É só assistindo pra ver, saca? Mas as franquias do James Wan, todos os filmes que você pegar pra analisar Invocação do Mal, A Maldição da Chorona, A Freira, Jogos Mortais, Sobrenatural,
saca? Todos esses filmes são fantásticos. Até o filme que não é de terror, que é Velozes e Furiosos 7, que o cara fez, é bom. Aquaman, saca? Quando as luzes se apagam. Então, eu sou realmente o paga-pau do James Wan por tudo que ele faz, saca? Tipo, eu falo assim, mano, antes de você falar, vai ter um easter egg dentro de easter egg, dentro de easter egg, dentro dos filmes do Beat. E isso, pra mim, é impecável quando ele faz. O melhor filme da franquia Invocação do Mal que eu acho é Annabelle 2. Ele é um filme fantástico, ele consegue corrigir todas as cagadas do primeiro filme. Ele é um filme redondinho, ele mistura terror psicológico com terror jumpscare, é muito bom. E você descobre isso só no plot twist do final, velho. Isso é o melhor ainda. Caralho, é muito bom. Aí o segundo filme que eu gosto mais da franquia é A Freira. O meu problema com A Freira é que o diretor do filme, ele é muito esquizofrênico. Ele é muito esquizofrênico. Ele mistura câmeras diferentes, ele mistura estilos de filmar diferentes, ele repete umas 2 ou 3 cenas que são idênticas, mas a ambientação, como o James Wan estava na produção do filme, é fantástico. Você consegue ter uma história mais densa do que eu acho que são os outros filmes. Você consegue entender o poder do Valak, apesar desse poder não estar muito bem escrito no Invocação do Mal 2, porque eles vencem o Valak de uma forma muito rápida, eu acho, pelo poder que eles colocaram ele na Freira. Mas ele é o meu segundo filme favorito. Eu assistiria ele no cinema várias vezes, mas eu concordo com o Breno e com o Rufino no que diz que A Maldição da Chorona não é um filme que você paga R$30 pra assistir, e concordo com o Porpuruga de que ele vale R$5 na segunda-feira. Os R$5, né? 5 conto lá. Mas o meu preferido também foi A Freira. Acho que A Freira foi o que eu mais gostei, também assisti lá na pré-estreia. E a pré-estreia tinha uma freira andando e além disso já gerou um clima um pouquinho mais tenso. O filme dava um susto que você não esperava, não é aquele tipo corta a câmera, pá, você sabe que vai vir um demônio do quinto dos infernos pra te assombrar. Tinhoso, 7 pés, mochila de criança. Um susto mais assim que não esperava, tipo, nada a ver, na hora nada a ver, chegou um susto, poxa, que porra é essa? Eu não tava esperando. E aí isso me chamou mais a atenção da freira, né? Que ele te dá um cagaço sem você esperar ali. O da Chorona você já fica mais que atrás, esperando vir alguma coisa, mas você sabe que vai vir e a hora que vai vir. Sobre a Annabelle, tem uma curiosidade, pra quem não sabe. A história da Annabelle é uma história real e envolve o casal Warren, que também é um casal do universo do universo da franquia, né? Da franquia de Invocação do Mal. E esse casal realmente existiu. E eu fiquei muito surpreso, porque eu achei que o 2 ia já contar a história do filme com o casal Warren, saca? Que foi a história, que é a história por detrás de todos esses filmes que já saíram da Annabelle. E assim, eu tô esperando o 3 só por conta disso, porque eu gostei bastante de Invocação do Mal 1 e 2, tipo, de como eles conseguiram trazer esse universo que tem fatos... Tudo se interligam, né? Sim, essas coisas que se interligam e, tipo, também retratar, de certa forma, alguns fatos que aconteceram na vida real, assim, de acordo com os relatos do casal Warren, saca? Eles fizeram vários livros contando dos seus relatos, né? Foram mais de 200 casos que eles resolveram, assim, de atividades paranormais, saca? Ao redor do mundo. E eu achei bem legal a maneira que eles retrataram agora. E eu fico surpreso que eles demoraram tanto para explorar esse universo deles no cinema, saca? Porque eles são um casal muito conhecido na comunidade de terror, saca? De maneira geral. Assim, todo mundo já ouviu falar deles, todo mundo que é muito amante do terror, saca? Que tenta correr atrás dessas coisas, já ouviu falar do casal Warren. E eles só começaram a explorar esses filmes por agora. Eu acho isso muito... Eu achava isso muito estranho, mas eu achei...
de certa forma foi uma coisa boa, porque muitos dos filmes dependem de recursos gráficos que, sei lá, alguns anos atrás provavelmente não iria ser possível, né, ser feito e tal, e que trouxe um ar muito mais aterrorizante, né, para os filmes. Eu acho que os filmes da série Invocação do Mal foram muito bem-vindos na época que eles vieram, porque a gente estava tendo um declínio das franquias de terror no cinema de forma geral. A gente não tinha tido filmes com tanta qualidade, e os filmes que saíram eram filmes muito fracos no que diz respeito ao roteiro, sabe? Eu não consigo lembrar nenhum filme favorável, nenhum filme memorável, desde Jogos Mortais. E o jogo Quarentena, você já assistiu Quarentena? Que é a franquia Hack, né? Aquele filme foi foda, o primeiro Hack foi foda. Ai, amigo, eu não gosto muito da franquia Hack, de verdade, porque eu acho que eu não sou muito fã dessas franquias de primeira pessoa, franquias documentários, sabe? Found Footage, o nome do estilo. Isso, eu não gosto muito, não. É mesmo? Não me atrai muito, não. Igual, tipo, eu gostei do Bruxa de Blair, que foi o filme que iniciou essa moda, mas desde então não tem tido muito interesse, não. Eu gosto, por exemplo, mudando de franquia, da série Atividade Paranormal. Boa. Que é uma série... Eu também gosto muito. É uma série muito boa. Primeiro porque eu acho fantástico que eles conseguem fazer o filme com R$20, sim. né? Foi bem pegada de Jogos Mortais, né? Tipo, primeiro Jogos Mortais. Os caras tinham uma sala e tal, umas câmeras e fizeram um filme lá. Qualquer R$20 faz um filme. Muito bom. Nossa, muito bom. Eu vou começar a produzir filme de terror com R$20 também, pra ver se eu ganho tanto dinheiro. Eu acho que, por porcentagem, Atividade Paranormal é a franquia mais bem sucedida. Porque, como eu falei, ela arrecada 100 milhões por filme, mas ela é feita, tipo, com 1 milhão, 2 milhões no máximo. E eu acho que no Atividade Paranormal foi quando o cinema de terror falou, caralho, a gente tá aqui, tá presente, e resolveu acordar de novo, saca? Porque realmente ele tava vindo, que nem você falou, Cássio, tava morrendo, saca? Tipo, não tinha uma coisa tão grandiosa que prendia a atenção dos fãs querendo levar eles pro cinema. Tava todo mundo mesmo fazendo download em casa, essas coisas, ou sei lá, saca? Mas depois desses filmes assim, despertou o interesse das pessoas realmente querer assistir os filmes no cinema. Igual eu falei, todo filme de terror agora que sai, eu tenho pelo menos um pouco de curiosidade de ir até o cinema pagar R$5 pra poder ver, porque eu ainda não tenho essa coragem toda de pagar, que nem vocês falaram aí, 30 conto, que eu tô na regra de hoje em dia na minha vida, todo filme vale R$5. Sem contar que os 3 primeiros filmes foram do James Wan, né? Os 3 primeiros filmes, então... Sim, do James Wan. Então mostra a força que ele tem no papel do terror atualmente, né? O James Wan, ele já, querendo ou não, ele já fez o nome dele. Por isso que eu falei que, tipo, quando eu já vejo o nome James Wan ali, cara, eu falo, mano, deixa eu ir lá conferir, porque, querendo ou não, ele manda muito bem, saca? Ele já sabe o que faz, ele acerta, é meio difícil ele errar um ponto ou outro. Ainda erra, saca? Mas é bem pouco. Eu gosto muito dele, eu gosto muito do Shyamalan, esqueci o nome dele todo. Alguma coisa Night Shyamalan. O nome eu também não vou lembrar agora, não. M. Night Shyamalan. Isso, tá. É isso aí. Esse mesmo, isso. Eu tava pesquisando aqui, mas esse mesmo. Ele também é muito bom. É muito bom. Os filmes dele são excelentes. A gente falou bastante sobre Resident Evil, Silent Hill, mas eu acho que é unânime quando eu vou falar que os filmes, eles são nem perto dos jogos, né? Dos jogos, exatamente. Depende, pera, você tá falando de Resident Evil, né? Silent Hill também. Silent Hill ele entrega bem. Ele entrega bem. Agora o Resident ele não consegue entregar nada, saca? Mas Silent Hill ele entrega. Eu vou defender até a morte. Silent Hill 2 eu até concordo. Aquele filme Revelations lá, com o Jon Snow. Agora juntou... o primeiro é maravilhoso. Aquele segundo filme ele juntou um monte de elementos de vários Silent Hill, só que ficou muito ruim, pô. Ficou muito ruim. Isso, o segundo filme ele é realmente ruim, mas agora o Resident, me fala um filme do Resident que eles acertaram, fizeram de boa qualidade. Eu não vejo nenhum, saca? Eu gostei do primeiro, pô. Eu gostei do primeiro, a ambientação dele ficou excelente, pô. Mas só a ambientação também. Eu gostei bastante, mas eu sou uma pessoa meio suspeita pra falar, porque eu era muito novo, né, e eu não reassisti.
Mas Se você for reassistir, você vai concordar com a gente. Eu quero deixar como dica agora para os nossos ouvintes e como sugestão para que vocês achem a gente nas redes sociais e no post desse episódio comente se você quer um episódio só sobre as franquias específicas ou se vocês querem que a gente fale sobre um outro episódio com outros filmes que a gente não comentou aqui. Eu queria pedir para vocês diquinhas, além dessas que vocês citaram no meio do episódio, para os nossos ouvintes se imergirem mais na série de terror. O que vocês têm para mim? Rufino, o que você tem assistido, visto, de preferência do nosso tema de hoje, que você quer recomendar para os nossos ouvintes? O filme que eu assisti recentemente, que eu mais gostei, foi Us, do Pili. Ele é um filme excelente, eu assisti no cinema e foi uma experiência maravilhosa. Foi como o Corra, né, o Get Out, ele trouxe uma pegada completamente nova nos filmes de terror, saca? E embasado em críticas sociais muito fortes, e eu achei isso maravilhoso, saca? Então eu tenho grandes o Nós e o Corra são dois filmes assim fantásticos mesmo. Excelentes. Eu só espero coisa boa desse cara, do Jordan Peele. Você, Popuruga, o que tem assistido pra nós? Então, assistido atualmente eu não tenho assistido nada, assim, no gênero terror, mas eu tenho duas indicações ótimas, assim, que eu tenho escutado, que é podcast. O primeiro que eu vou indicar para vocês que não conhecem é o Mundo Freak, tá? O Mundo Freak, ele é um podcast onde ele conta relatos sobrenaturais, que nem vocês relataram aí que gostam muito de coisas sobrenaturais, então lá tem muita coisa, tem coisa sobre OVNI, então tem coisa da semana. E uma coisa que eu vou indicar para vocês de dentro do mundo Freak é o Criptologia. O Criptologia são 10 episódios onde ele conta para você do começo até o fim de pessoas que têm experiência sobrenatural, saca? E em vários níveis dessas experiências sobrenatural. Então você vai ver desde a pessoa que tem uma experiência sobrenatural comum, ali, meio fraca, até a pessoa que vê, escuta, anda com os espíritos no dia a dia. Então, é muito surreal. O Mundo Freak, ele conta de terror do mundo em modo geral. Já fez do Chupacu, já fez outras coisas muito boas lá, saca? Então, o Mundo Freak é uma das minhas indicações e que é um dos meus podcasts de terror favoritos. E uma outra indicação é do Projeto Humanos, que eles estão fazendo agora o caso Evandro, que foi um caso que aconteceu em 1992 aqui no Brasil, de um menino que foi assassinado em um, entre aspas, ritual satânico, saca? E percorre até hoje. É uma série que tá dando, assim, que conta a história, né, de todos os relatos que aconteceu, pegou o julgamento das pessoas que estavam lá, dos pais de santo da época, da prefeita que estava envolvida na época. Então, vão ser 30 episódios, agora que tá no episódio 18, e cada episódio você fala assim, caralho, o Evandro tá vivo, caralho, o Evandro morreu, caralho, cadê o Evandro? Quem é o Evandro? E é surreal mesmo, saca? É meio linha direta. Então, eu super indico esses dois podcasts, é o Mundo Freak e o Projeto Humanos, que vale muito a pena escutar. Eu tô surtado com o Projeto Humanos. Eu tô achando muito massa. Ian, o que você preparou pra gente? E aí, pessoal, então, pra essa semana eu não sou muito de assistir filmes e séries, então eu tô jogando um jogo novo de terror, um jogo da From Software, né, pra quem não sabe, é a desenvolvedora de Dark Souls e etc, chamado Kuon, K-U-O-N, de PlayStation 2. Só a tela inicial desse jogo já me deixou com muito ragaço, porque ela tem uma música muito sinistra. Então eu tô zerando esse jogo, já tô achando ele incrível. E pra jogo de terror vai esse, Kuon, pra PlayStation 2. Pra filme eu vou recomendar de novo. PlayStation 2? Isso, pra PlayStation 2. Vou deixar bem firme a minha recomendação do Silent Hill, o filme, o primeiro filme. Existem dois filmes, o Silent Hill e o Silent Revelação. Foge desse outro filme, vai no primeiro e assiste ele e esquece que tem outro. É um filme maravilhoso. Fica na fanbase. Exatamente, terror psicológico. Você pode assistir porque é uma espécie de continuação, mas olha, eu já vou te dizer que foge muito do que é Silent Hill. Mas não assim, vale a pena. Pra mim não vale a pena assistir.
Eu concordo. Mas o primeiro filme, trilha sonora maravilhosa, história incrível, baseada no jogo, você vai ficar por dentro de tudo. Então fica aí pra vocês aí essas duas recomendações: o jogo Kwon de PlayStation 2 e o filme Silent Hill. Se vocês curtiram o filme e também gostam de jogar videogame, podem ir com fé em Silent Hill 1, Silent Hill 2, Silent Hill 3. Abraço. Eu vou reforçar as dicas que a gente deu no começo dos episódios. Eu quero muito que vocês joguem, principalmente Resident Evil 7. Eu acho o Limbo maravilhoso. Eu não sou muito adepto da franquia Silent Hill. Eu não sou muito fã da franquia Silent Hill, mas eu vou reiterar a dica dos meninos. E eu quero passar pra vocês música, que é algo que a gente não tinha passado no último episódio. Eu gosto muito ótimo. Eu gosto muito da artista Agnes Obel, que é uma artista que em tese, que em maioria tem áudios instrumentais, mas que ela é uma cantora maravilhosa também. Ela vai tocar no decorrer do episódio, porque ela tem umas músicas que são muito spooky. E pra série, eu vou reiterar de novo, A Maldição da Residência Hill, que é da Netflix. É uma série muito boa. Se você, como o Breno, não conseguiu dar prosseguimento depois do primeiro episódio, dá mais uma chance. Assiste até o episódio 3, pelo menos, que você vai se surpreender. Breno, agora, nossa blogueirinha, o que você tem pra gente? Então, como eu não fiz no meu Insta nenhum tipo de conversa, nem bate-papo igual eu faço normalmente com os filmes, deixa minha indicação mesmo pra Maldição da Chorona, né? Porque como eu quero trazer o meu público pra ouvir o podcast, né? Pra gente aqui, essa conversa que é a primeira vez, e eu quero apresentar pro meu público o podcast, que é uma coisa nova que vai gerar curiosidade, né? O meu pessoal. Então eu deixo a Maldição da Chorona, até porque a Espaço Z vai me matar se como eu não deixei nenhum conteúdo em relação à Maldição da Chorona no meu Instagram, porque eu tava aguardando o podcast. Assistam a Maldição da Chorona, vejam a relação que eles vão colocar entre ele e o universo de Invocação do Mal em relação aos outros filmes da franquia, o comparativo, né? Que eu acho que vocês vão ficar mais ou menos na mesma opinião que a gente aqui. Espaço Z contrata a gente, tá? Deixa aqui disponível. Espaço Z, você pode ser o primeiro mexão do Bacana Cast, olha que legal. Vou fazer até uma placa pra vocês, se for o caso. Então, a Espaço Z gosta bastante desse tipo de coisa, né? De divulgação e tal, de coisas diferentes. Depois posso conversar com eles em relação a isso, tá? Olha, nossa blogueirinha e nossa PR, Public Relations. É porque normalmente eles fecham mais com o pessoal de Instagram e tal, mas eles têm uma galera do cinema também, da rádio e tal, então seria bom pra vocês também, né, assistir os filmes em primeira mão. Pro público do Breno que se aventurou até agora no episódio, eu quero dizer em primeira mão que ele vai estar no nosso próximo episódio sobre Endgame. Então, se vocês querem dar audiência pra gente só por causa do Breno, pode ter certeza que ele vai estar aqui em pelo menos mais um episódio. Aí, pelo menos mais um episódio, mas eu acho que no do Endgame eu vou estar mais tranquilo pra falar. Acho que como é o meu primeiro contato com o podcast, né? Eu fiquei meio tentando escutar o que você tava falando, meio embaralhado aqui, e acabou que eu falei pouco. Não, mas pode ficar tranquilo que a casa é sua, é sempre esse bate-papo legal. E agora, começando pelo Breno, eu quero que vocês falem as suas redes sociais para vocês serem seguidos no escuro por psicopatas stalkers. Todas as minhas redes sociais são @Brens Rodrigues. Breno sem o O com o S Rodrigues. Todos. Twitter, Instagram, Orkut, MSN. Saudades, Orkut. Ian, você? E aí, pessoal, então, quem quiser me seguir aí nas redes sociais, o meu Instagram é Ian_SY. Meu nome é muito chato de escrever, eu vou dar uma soletradinha muito rápida. É YANN_SY. Esse sou eu no Instagram, no Twitter e por aí. No YouTube você pode me encontrar só escrevendo IanSY. Eu tenho um canal no Vimeo também, onde eu mostro alguns trabalhos. Pra quem não sabe, eu trabalho com edição. Também tô fazendo motion design, então precisando aí, só colar Vimeo/IanSY. E é isso aí, galera. De novo, merchando, Ian. Vou começar a cobrar, viu, Ian? Aí tu vai ter que tirar logo. Rufino, o que você tem pra gente de redes sociais?
Eu tenho só o Instagram, então se vocês quiserem me seguir lá, é @lucasrufinotti, do jeito que eu falei mesmo, Rufinotti. E eu também sou desenvolvedor de jogos, então eu tenho outra rede social chamada Guaca Studios. Recentemente a gente acabou de lançar um jogo, né? Então seria muito legal vocês seguissem a gente e dessem uma olhada. É um jogo para dispositivos Android mobile, então quem tiver Android aí quiser jogar um joguinho novo, Só dá o nome do jogo pra gente colocar nas indicações. Galera, procura na Play Store o jogo Overtime Cats. Cara, tem que falar o nome do jogo, pô. Vende teu produto, mano. Vende teu produto. Vende teu produto, mexam. O nome do jogo é Overtime Cats, galera. Então, se vocês quiserem baixar lá, tá lá na Play Store, entendeu? Gratuito, então... Olha, galera, eu vou dar minha opinião. Eu joguei o Overtime Cats, feito por esse meu querido amigo. E assim, eu sou meio chatinho com jogo pra mobile, pra celular, mas apesar de ser um jogo muito simples, ele é muito bonito, tem uma trilha sonora muito boa e dá pra perder um bom tempo jogando ele. Achei bem desafiador e divertido. Acho que vale a pena conferir. Vai estar na lista de indicações, amigos. Porfuruga, você? Então, atualmente eu tô usando mais Instagram e Twitter. Tem muito tempo que eu não tô usando as outras redes sociais, Facebook e etc. Mas vocês podem me achar como @porporuga. Tamo aí pra fazer casamentos, 15 anos, qualquer coisa, estamos junto. Gente, ele é inglesa, ela, Twitter. Gostei. Twitter. Tem que ser, vai. Gente, eu sou o Vinícius Castro, Vini Castro nas redes sociais. Todos os nossos arrobas vão estar na descrição do episódio. E eu queria agradecer muito a presença de todos vocês. Eu queria reiterar o pedido para vocês seguirem a gente nas redes sociais. Eu queria dizer que nós estamos nas plataformas mais próximas do seu coraçãozinho, inclusive no YouTube, que também estarão na descrição desse episódio. E eu quero que vocês se despeçam, gente. Muito obrigado. Tchauzinho. É isso aí, galera. Falou, abraço, beijos, Dingo. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Abraço. Valeu aí, pessoal. Obrigadão. Ian, eu queria dizer uma coisa. Não pensa no diabo que ele aparece. Bacana. Beleza, bacana. Bacana Cast. Acabou. Este podcast foi editado por Vinícius Castro. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.